Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que não me conhece, meu nome é Paloma. Peço já encarecidamente que você venha se inscrever no canal, curtir, compartilhar os nossos vídeos. Para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai estar por dentro, né, sendo edificado com a palavra do Senhor. Irmãos, cresce assustadoramente a taxa, né, do divórcio no nosso país. A gente vê que muitas pessoas têm separado, têm se divorciado dos seus cônjuges. O número é absurdo de pessoas que têm abandonado a sua família, têm se divorciado, né? Nós sabemos que no casamento existe problemas, existe tentações, existe insatisfação, né, sexual, falta de diálogo, ou seja, existem inúmeros fatores que pode levar alguém a se separar, né? A vir de fato se divorciar, né? Falta de perdão, dureza de coração e por aí vai. Nessa nossa sociedade a gente vê que isso é normal, mas dentro da igreja evangélica, meus amados, isso também é algo muito comum. O divórcio em muitas igrejas, muitas igrejas, não é visto mais como pecado. O segundo casamento também não é visto mais como pecado. Ou seja, é relativizado, né? Eu estou no segundo casamento, então eu apoio. Você crê só na primeira aliança, é você, ou seja, não tem uma lei, parece que não tem uma Bíblia, parece que a minha Bíblia é diferente da Bíblia do outro irmão e cada um pensa o que quer. E por que está existindo, né, tantos divórcios no meio da igreja, no meio dos cristãos, né? E é algo assim que é vergonhoso, né? A gente vê que nem no meio, às vezes você conversa com uma pessoa que nem crente nem conhece do plano da salvação e estabelece, né, o princípio do casamento para sempre, né? Você vê pessoas às vezes que é espírita, né, que diz, não, eu casei para sempre, eu já tô 25 anos de casado. Às vezes você vê um católico, não, eu sou casado há 10 anos, há 15 anos, há 30 anos, né? Não, o sacramento do matrimônio é um só. E dentro da igreja evangélica, quando você vai conversar com crentes, quando você vai falar que, olha, o casamento, ele é um só, ele é vitalício, a mulher só tá livre para casar de novo. Quando o primeiro marido, né, falecer, logo se levanta um monte contra você, fala que você tá colocando fardo, fala que você tá pondo jugo, que não é bem assim. Ou seja, parece que a minha Bíblia é totalmente diferente da Bíblia que ele lê, né? E isso é algo assustador. O número de separações, o número de divórcios que tem ocorrido dentro da igreja evangélica e que não é visto como pecado. Em muitas igrejas evangélicas, o divórcio, infelizmente, não é visto mais como pecado. Quem dirá o segundo casamento? Aí é segundo, terceiro, quarto casamento. Mas eu queria falar aqui com vocês, eu queria falar de quatro motivos que o divórcio tem sido aceito com uma facilidade tão grande no meio evangélico. Ou seja, claro que existem outros motivos, mas esses quatro motivos têm sido os motivos mais fortes
que tem disparado essa enxurrada de divórcios dentro da igreja, no meio dos crentes, no meio dos cristãos, no meio dos evangélicos, daqueles que dizem que são de Deus, né? Então são 4 razões que têm impulsionado, que têm incentivado o divórcio dentro da igreja. O primeiro motivo que eu quero falar aqui é a questão dos pastores, da liderança, né? Quantos e quantos de vocês não já ouviram evangélicos dizer que o seu pastor está no 2º casamento, no 3º casamento? O que acontece? Eu gravei um vídeo semana passada e eu falei na questão do pastor que tem que ser apto para ensinar suas ovelhas. O que acontece? Quando a liderança ela se separa, quando a liderança se divorcia, né? E isso não é raro de ver, a gente vê cantores gospel, pastores de igrejas até históricas aí, virou mexeu, vem uma notícia de um casal famoso evangélico que se divorciou, pessoas influentes, pastores, pregadores. Então, o que acontece? Quando a liderança ela se divorcia, ela se separa, inevitavelmente, de uma forma indireta ou direta, inevitavelmente, isso é uma influência e as pessoas tendem a se espelhar nisso, né? Ou seja, tá um casal ali dentro da igreja, eles estão ali com dificuldade no casamento, mas ali o líder grandão se divorciou e casou de novo. O que vai acontecer? Esse marido vai querer também se divorciar, baseado naquilo que ele está vendo em cima dos púlpitos. Ué, se o meu pastor divorciou, por que eu também não posso? Se a pregadora fulana de tal já está no 2º, 3º casamento, por que eu também não posso? Por que eu tenho que ficar aqui sofrendo nesse casamento? Por que eu tenho que lutar? Por que eu tenho que orar? Então, as pessoas elas vão tomando decisões baseadas nisso. Então, ela vê a liderança, ela quer também fazer igual. E isso tem influenciado muita gente. Muitas pessoas pegam isso como exemplo para suas vidas, por preguiça de dobrar o joelho no chão, de não querer lutar pelo casamento. Então esse é um primeiro motivo, a liderança eclesiástica se separando e aí inevitavelmente as pessoas vão seguir. O segundo motivo que existe tantos divórcios dentro da igreja é a falta de ensino do que é o casamento. Irmãos, pasme vocês, mas existe muitas pessoas dentro da igreja que não sabe o que é um casamento, que não sabe quando, onde se inicia o casamento, qual o seu propósito e finalidade e aonde de fato esse casamento se encerra. As igrejas, elas não têm, muitas igrejas, muitas igrejas, eu aqui não quero generalizar, eles não ensinam a respeito de casamento para os seus membros. Eles não falam a respeito da importância do casamento, da importância de zelar pelo casamento. Parou-se de ensinar nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos, a respeito do matrimônio, da seriedade que é o matrimônio, né? E o terceiro motivo, a falta de estudo da palavra de Deus, a má interpretação bíblica tem levado muitos evangélicos a contrair novos casamentos sem que a Bíblia permite. A Bíblia, irmãos, ela precisa não ser somente lida, mas ela precisa ser estudada. Você não pode pegar um versículo da Bíblia ou uma passagem obscura e interpretar a partir dessa passagem, desse versículo.
Você precisa fazer toda uma análise daquela passagem. Você precisa primeiro, por exemplo, se uma passagem ela é obscura, você nunca começa por uma passagem obscura. Você sempre vai começar pelas passagens bíblicas claras, que não tem dúvida, que não tem discussão. Então, o que acontece? Muitos evangélicos têm abrido o texto em Mateus 19:9, lá, que fala a respeito do casamento. Ah, meu marido cometeu adultério, eu posso casar de novo. E não tem analisado, não tem estudado. E lá em Mateus 19:9 não está falando nada disso. Que se o meu marido cometeu adultério, eu posso casar. Não está falando isso. Eu já gravei vídeo explicando essa passagem, já gravei 2 vídeos. Vou gravar mais vídeo em relação a isso. Então, a falta de estudo bíblico, de interpretação bíblica, de aprofundamento na palavra de Deus tem levado muitos evangélicos a engolir heresia, a crer em heresia e a viver em heresia. Então, a falta de ensino do casamento e a falta de estudo da palavra e de uma interpretação coerente tem levado muitos a um engano, né? Então, aqui eu falei de 3 motivos, não é isso? Eu falei a respeito do pastorado, falei a respeito do ensino sobre o casamento e o terceiro agora eu tô falando a respeito do estudo da palavra de Deus, da interpretação bíblica, que muitos não têm estudado a palavra de Deus. Muitos evangélicos não leem a Bíblia, não querem saber de ler Bíblia, né? E o legal é que quando as pessoas elas entram no deserto, elas começam a buscar pela restauração do casamento, o legal é que esse povo começa a ler Bíblia. Então eles já começam a jogar na lata do lixo tudo aquilo que o pastor está ensinando que é heresia. Então ela já começa a jogar, né, na lata do lixo. Então o bom disso, de muitos entrarem no deserto, é que essas pessoas começam a ler Bíblia, essas pessoas começam a se despir das heresias, a jogar todo o lixo doutrinário fora, né? E o quarto motivo que tem também impulsionado muito o divórcio no meio cristão é a má preparação para o casamento. Gente, você não pode, você que é solteiro, você que é jovem, você que é viúvo, você não pode escolher o seu futuro marido, aquela pessoa que você vai se unir em uma só carne, baseado na sua emoção, baseado na paixão, baseado somente na beleza. Você precisa escolher a pessoa que vai fazer parte da sua vida pelo resto da vida, baseado em critérios bíblicos da palavra de Deus. Você precisa primeiro orar com essa pessoa, investigar a vida dela, ver se essa pessoa nasceu de novo. Não vai porque ele está aqui na igreja, ele é de Deus. Não, gente. Porque você pode estar entrando num jugo desigual dentro da igreja. Às vezes você está achando que você está casando com trigo, você está casando com joio. Às vezes você está achando que você vai casar com uma ovelha, mas você está casando com um bode. Entendeu? Então, a má preparação para o casamento. Por isso que é importante os outros requisitos que eu falei. Por isso que é importante você estar congregando numa igreja onde o pastor é idôneo. Por isso que você deve estar congregando numa igreja onde ensina o que é casamento, qual o seu propósito e finalidade. Por isso que você precisa estar lendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia em relação a esse assunto. E por isso que você precisa analisar o seu pretendente, a marido, a esposa, dentro de critérios bíblicos. Você precisa saber se essa pessoa nasceu de novo, você precisa saber se essa pessoa gosta de trabalhar, você precisa saber
se essa pessoa é de oração, se essa pessoa serve verdadeiramente o Senhor, se essa pessoa não é um crente só nominal, mas se é um crente de verdade. Você precisa não escolher com o coração, mas você também tem que usar a razão, muito mais razão. Você tem que usar a sua razão, você tem que usar o raciocínio, um exemplo. Você é um jovem, tá namorando uma jovem da igreja, mas essa menina, ela é bonita, ela se veste bem e tal, mas essa menina não ajuda a mãe a limpar um copo dentro de casa. Essa menina é uma come e dorme, sabe? Não limpa a casa, não quer saber de ajudar a mãe, não é submissa aos pais. Você acha que você entrando num casamento com essa menina só por conta da beleza, você acha que isso vai sustentar? Não vai. A mesma coisa a jovem. Você precisa saber se esse rapaz gosta de trabalhar, se ele trata bem a mãe. Olha uma dica, você tem que observar, prestar atenção, porque da mesma forma que esse rapaz tratar a mãe, é a mesma coisa que ele vai fazer com você quando casar. Por quê? Porque a mãe dele é a referência feminina que ele tem dentro do lar. Então, da maneira como ele se dirige à mãe, é a forma como ele vai te tratar como esposa. Às vezes o rapaz, ele não gosta de trabalhar, é preguiçoso, não coloca um prego numa barra de sabão, e aí você, né, quer entrar num relacionamento desse. Aí você casa, aí daqui a pouco ele não quer saber de trabalhar, grita com você, te maltrata, te bate, te humilha. Aí você vai colocar a culpa em quem? Deus? Aí você vai divorciar e vai falar assim que dá, porque Deus não me quer me ver sofrendo. Não, Deus não quer você ver você sofrendo. Você está sofrendo por uma escolha que você fez, você não analisou os critérios. Você ficou doida aí, movido por uma paixão e acabou aí entrando numa fria, numa furada, né? Então, analise os critérios, se prepare para o matrimônio, veja se essa pessoa de fato, ela é nascida de novo. Ela realmente teve um encontro com Deus, sabe? Então, é muito sério isso que eu tô falando. Esses 4 requisitos aqui, esses 4 pontos que eu acabei de falar aqui para vocês, têm sido pontos assim que, no meu ver, na minha análise, tem impulsionado o divórcio na igreja evangélica, o segundo, o terceiro casamento, por conta da falta do cuidado, né, de cumprir esses 4 pontos aqui, né? Ou seja, a liderança, né, separando, casando de novo, a falta do conhecimento do que é o casamento, qual que é o seu propósito, a falta do estudo bíblico da palavra de Deus em relação a esse assunto, e quarto, a falta de critérios de observar se realmente se aquela pessoa que você tá afim, aquele rapaz que você tá afim realmente é nascido de novo e realmente ele tem um pensamento voltado numa única aliança indissolúvel que só se rompe com a morte. Você precisa ter critérios bíblicos para você poder encarar a realidade que é o casamento, porque o casamento ele não é brincadeira, não é uma coisa que você compra hoje e amanhã você pode descartar, né? Não é um carro que você compra hoje e amanhã você pode chegar na agência, na concessionária e devolver. É algo muito sério, né? Então, isso tem impulsionado muito as separações no meio cristão, as separações no meio evangélico, e isso é algo muito sério, muito preocupante. E quando nós tratamos desse assunto, muitas pessoas nos julgam, né? Olha, eles estão querendo colocar fardo, querendo colocar um peso. Não, querido, de maneira nenhuma. Eu sou o menor dos problemas, né?
Eu já falei aqui, já falei em outros vídeos, que cada um é responsável pelas suas próprias decisões, pela sua própria vida, mas é dever meu, é dever dos servos de Deus alertar, é dever dos servos de Deus orientar as pessoas, tá? Então, nós precisamos nos atentar para isso, nós precisamos pedir direção do Senhor a cada dia, a cada momento, para que Ele venha a ser o centro da nossa vida. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, para nós não sermos aí enrodado, né? Engodado com qualquer vento de doutrina, tá bom? Que Deus abençoe, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.